Olá, eu sou o professor Fabiano Pereira, do blog mentoriaparatribunais.com.br e aqui estou para dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. Eu queria só lhe dizer o seguinte, se por acaso você ainda não baixou meus dois e-books, um de memorização e o outro com técnicas específicas para a preparação de concursos de tribunais e do Ministério Público da União, aqui embaixo eu deixei o link do meu blog, que é mentoriaparatribunais.com.br. Quando você acessar o blog, vai estar escrito assim, material gratuito. Clica lá e faça o download gratuito dos dois e-books, porque com certeza eles possuem dicas fantásticas e que vão facilitar bastante o seu processo de preparação, ok? E vamos então falar ou continuar falando sobre atos administrativos. Na aula anterior eu finalizei com um enunciado, eu mesmo escrevi um enunciado que eu gostaria que você refletisse sobre ele. E agora nós vamos responder esse enunciado. Na verdade, alguns até questionaram que o enunciado estava dúbio, que possibilitou dupla interpretação, mas não possibilitou não. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos lá. O enunciado foi o seguinte, ó. Todos os atos administrativos estão sujeitos ao controle a ser exercido pelo Poder Judiciário. Certo ou errado? Certinho. Alguns até apontaram como errado, alegando que essa expressão todos simplesmente eliminaria qualquer possibilidade de exceção. Então marcaram o enunciado como errado. Cuidado! Olha só, essa afirmativa está correta sim. Todos os atos administrativos estão sujeitos ao controle a ser exercido pelo Poder Judiciário. Entretanto, o controle que o Poder Judiciário vai fazer é o controle de legalidade. Isto é, o Poder Judiciário irá analisar se aquele ato administrativo foi editado em conformidade com a lei. Se no momento da edição o agente público observou os 5 requisitos que estavam previstos na lei, ou então os requisitos que estavam previstos na lei. Por isso, eu posso concluir que tanto os atos administrativos discricionários quanto os atos administrativos vinculados estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. Mas, na prática, é um controle de legalidade. É óbvio que as bancas vão dizer que todos os atos administrativos estão sujeitos ao controle de mérito a ser exercido pelo Poder Judiciário. Aí está errado. Controle de mérito, não. Pelo contrário, o Poder Judiciário ele não pode analisar o mérito do ato administrativo. Essa é a regra geral. Ele não pode analisar o mérito do ato administrativo. E o que significa analisar o mérito? É o Poder Judiciário chegar e dizer, olha, prefeito, quando você foi tomar a decisão de investir esse recurso X, você poderia ter escolhido construir uma escola ou construir um hospital. Você optou por construir um hospital. Eu, juiz, entendo que a sua decisão não foi a melhor. Não foi a decisão que melhor satisfez o interesse público. Se você tivesse construído uma escola, mais pessoas iriam usufruir disso, crianças que estão sem escola iam ter como estudar. Cara, isso não é atribuição do Poder Judiciário. Nós elegemos o prefeito, foi para tomar esse tipo de decisão. Ele tem expertise em gestão pública. Ele é que sabe onde é melhor investir o recurso, se é na construção de um hospital ou de uma escola. O juiz não pode chegar e dizer, não, o mais conveniente seria uma escola, não, o mais conveniente seria um hospital. O juiz não está ali para isso. Se a decisão dele respeitou a lei, seguiu tudo que a lei prevê, acabou. O Poder Judiciário não pode analisar o mérito do ato administrativo. E ponto final. E é óbvio que as bancas vão cobrar isso em prova. Elas vão dizer que o Poder Judiciário tem a prerrogativa de analisar o mérito do ato administrativo. Errado. Está errado. Cuidado com esse tipo de questão. Todos os atos da administração estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário. Sim, mas apenas em relação à legalidade e não ao mérito. Portanto, essa afirmativa está correta. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a revogação do ato administrativo. Olha, a revogação
é uma decisão discricionária que recai sobre um ato administrativo válido e eficaz. Vamos lá. Quando nós estudamos a anulação, eu disse para você o seguinte, olha, a anulação recai sobre um ato administrativo ilegal. Ilegal. Foi o que eu disse para você. Recai sobre um ato administrativo ilegal. Aqui é diferente. Aqui é diferente. A revogação recai sobre um ato administrativo legal. Isto é, que foi editado em conformidade com a lei. Que foi editado em conformidade com a lei. Tá certo? No momento de editar o ato, o agente público observou todos os critérios, todos os requisitos previstos em lei. Então é um ato administrativo válido, é um ato administrativo eficaz. Entretanto, no momento, esse ato administrativo não satisfaz mais o interesse público. Ele não é mais conveniente, ele não é mais oportuno. Não é o melhor momento nós mantermos o ato. Não é conveniente, não é interessante, não tem porquê da gente manter esse ato. Portanto, vamos revogá-lo. Quem toma essa decisão é a administração pública. Por isso que a gente diz que a revogação é uma decisão discricionária. Quem decide se vai revogar ou não é a própria administração pública. Anote aí, outra informação importante. O Poder Judiciário jamais pode revogar um ato editado pela administração pública. Jamais. Não há exceção. O Poder Judiciário pode até revogar os seus próprios atos administrativos. Isso ele pode fazer. Revogar os seus próprios atos administrativos. Por exemplo, eu sou servidor do TRE de Minas, sou analista judiciário. Em determinado momento eu pleiteei uma licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo de 1 ano. E aí foi deferida a licença. Já tem 3 meses que eu estou de licença, sem receber, né? Porque é sem remuneração. Só que aí, 4 meses depois de ter concedido a licença, a administração revogou, dizendo que não é mais conveniente, que não é mais oportuno. Ela pode fazer isso? Pode. É uma decisão discricionária. Ela pode mudar de ideia e revogar essa licença para tratar de interesses particulares. Está entendendo? Por quê? Porque não é mais conveniente, não é mais oportuno. Quando você saiu de licença, nós tínhamos 5 servidores aqui no órgão. Você saiu, ficaram 4. Só que um faleceu, um passou em outro concurso público, está aguardando nomeação, e o outro vai aposentar semana que vem. Só vai ficar um servidor. Não é mais conveniente que você fique de licença. Está entendendo? Vai ter que voltar a trabalhar. Não tem escolha. Portanto, quando nós falamos em revogação, nós temos que nos lembrar das seguintes informações. Deixa eu anotar isso aqui também, que é muito importante. Revogação. Primeiro, recai sobre um ato administrativo legal, editado em conformidade com a lei. Mas apesar de ser legal, o ato é inconveniente e ou inoportuno. Entendeu? Ele é legal, mas é inconveniente, é inoportuno. Por isso, vamos revogá-lo. Segundo, a revogação tem efeito ex nunc, ou seja, nunca retroage. Se a administração pública editou um ato administrativo e depois decidiu revogá-lo, isso significa que a revogação vai valer de hoje em diante. O que aconteceu no passado já era. Vou te dar um exemplo. No mês de junho, mês 6, nós solicitamos uma autorização para fechar a rua do bairro, a rua que nós moramos, durante 3 sábados consecutivos, para fazer festa junina. Nos últimos 3 sábados do mês de junho, nós iríamos fazer festa criançada. Ok. Fechamos a rua no primeiro sábado, fechamos no segundo, e já temos autorização para fechar no terceiro. Quando foi numa quarta-feira, nós fomos notificados pelo município de que aquela autorização tinha sido revogada. Por quê? Porque o município entendeu que não era mais conveniente, que não era mais oportuno. Sabe por quê? Porque uma rua de trás foi interditada para obras e a nossa rua se tornou crucial para o trânsito de veículos. O município pode fazer isso?
Porque ele me deu uma autorização para fechar 3 dias, 3 sábados. Só fechamos 2. Ele pode chegar e falar assim, ó, revoguei. Pode. Ele pode chegar e falar, revoguei. Agora, essa revogação tem efeito ex nunc, ou seja, não retroage. O que vai acontecer em relação aos 2 sábados que nós já fechamos? Nada. Passado é passado. A rua já foi fechada. Não tem como voltar no passado e falar, vamos mudar essa história. Não tem jeito, né? Então a revogação é de hoje em diante. Vamos esquecer o que já aconteceu, ou seja, já foram fechadas as ruas, acabou. Mas de hoje em diante, vocês não fecham mais. Próximo sábado não vai fechar, porque nós revogamos essa autorização. Ah, mas ela tinha sido editada em conformidade com a lei. Eu sei. Por isso mesmo que ela está sendo revogada. Porque se ela tivesse sido ilegal, editada contrariamente à lei, ela não teria sido revogada, ela teria sido anulada. Essa é a diferença. Por isso é que ela foi revogada. Tá claro? Então, muita atenção. Os efeitos aqui são ex nunc. Nunca retroage. Não retroage. De hoje para frente. Efeitos proativos, que nós chamamos, para frente. E não retroativos. E por último, somente a própria administração pública é que pode revogar os seus atos administrativos. O Poder Judiciário jamais poderá revogar um ato administrativo editado pela administração pública. Jamais. Tá bem? Ótimo. Agora, grave aí. Existem algumas categorias de atos administrativos que não podem ser revogados. Não tem como revogar. E isso despenca em prova de concurso. Mesmo que a administração queira, não tem como revogar. Primeiro, os atos já consumados, que exauriram os seus efeitos. Ora, se um ato administrativo já se consumou, se ele já produziu os seus efeitos, cara, não tem como revogar. É o caso do fechamento de rua. O exemplo que eu acabei de citar. É para fechar 3 sábados, nós pedimos autorização. Já fechamos 2 sábados. O 3º sábado foi revogado, não vamos poder fechar. Mas tem como revogar em relação aos 2 sábados anteriores? Não tem como. Nós já fechamos a rua, o dia já passou. É impossível revogar. Tá entendendo? Então, ato já exaurido, ou seja, que já produziu os efeitos, que já fez o que tinha que fazer, não tem como revogar. É o que está escrito aqui, óbvio. Segundo, os atos vinculados. Por que ato vinculado não pode ser revogado? Porque a revogação ela está relacionada a apenas 2 elementos do ato administrativo. Quais são eles? Motivo e objeto. Motivo e objeto. Ou seja, quando analisamos o motivo e objeto, nós temos ali o mérito administrativo. É aquela alternativa, aquela opção que é dada ao administrador público de tomar a decisão que satisfaça de maneira mais ampla o interesse público. Quando nós estamos falando de ato discricionário, é o administrador que decide o motivo e o objeto. Ato vinculado, não. Ato vinculado, todos os requisitos estão previstos em lei ou pela lei. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Se todos os requisitos estão previstos na lei, só a lei é que pode fazer alguma alteração nesses requisitos. O agente público não pode chegar e alterar o texto da lei. Não tem como. Só uma lei pode alterar o texto de outra lei. Ficou claro? Então, o administrativo vinculado não tem como ser revogado. 3, ou melhor, terceiro, os atos que já geraram direitos adquiridos para os particulares. Aqui é muito óbvio. Se um ato administrativo gerou direito adquirido, nem a lei pode violar o direito adquirido. Imagine um ato administrativo. Isso está lá no artigo 5º da Constituição. 4, os atos que integram um procedimento, ou seja, o procedimento nada mais é do que um conjunto de etapas que devem ser observadas durante a execução de determinado ato administrativo ou de uma atividade administrativa específica. Então são várias fases. Quando a gente soma essas várias fases, a gente tem um procedimento. Se por acaso essa fase é composta de 4 procedimentos, eu já estou no 3º, não tem como a gente voltar no tempo e revogar os outros 2 que já aconteceram. Acabou. Passou uma fase, já era. Já estamos na 2ª. Então não dá para revogar. E a última hipótese. Os denominados meros atos administrativos, como os atos enunciativos, por exemplo, uma certidão. Eu sou servidor do TRE, acabei de expedir para um eleitor uma certidão de quitação eleitoral. Entreguei para ele. O cara virou as costas e foi embora. Eu pensei, não, eu não poderia ter editado essa certidão porque esse cara não merece.
Não tem jeito. Como é que eu vou revogar um ato administrativo que já foi editado? É um papel, uma certidão. Não tem como. Então esses meros atos administrativos não podem ser revogados. Tá bem? Grave essas informações, porque elas são muito, mas muito comuns em provas. Tá bem? As bancas adoram, independentemente de qual seja a banca organizadora. E agora eu quero saber se você realmente conseguiu assimilar o conteúdo. Vou te apresentar um enunciado aqui, eu quero que você responda sem consultar, hein? Sem colar, é bater o olho e responder. E ó, quero aproveitar antes de pedir o seguinte, se você está gostando das nossas aulas, se você acha que elas estão sendo úteis para você, compartilhe nas redes sociais. É muito comum você ver lá alguma pessoa que está começando a estudar agora, né? Tem alguém com um curso de direito administrativo para me indicar? Indica lá, coloca o link. Olha, tem um curso bacana no YouTube, o canal do professor Fabiano Pereira, lá tem um curso gratuito, etc. Por quê? Porque isso pode ser mais útil, não só para você, mas para alguém que também está precisando. E aí você vai se angariar, você vai se municiar de conteúdo e ainda vai estar ajudando aquelas pessoas que também precisam estudar. Combinado? Vamos lá então ver o enunciado. Olha só, o enunciado diz o seguinte: a revogação é supressão de um ato discricionário fazendo cessar seus efeitos jurídicos, o que ocorre quando ele, o ato, era legítimo e eficaz. E aí? Tem algumas expressões aí bem interessantes, né? Não vou nem citar quais são, não. Então, muita atenção quando você for responder para não se confundir. Tá bem? Então é isso. Ó, antes de você sair, clica aqui nesse quadradinho vermelho e inscreva-se no nosso canal para você ser notificado ou notificada sempre que eu postar um novo vídeo aqui. Aí vai ser tudo de forma automática, beleza? Um abraço, nos vemos em breve. Até mais.